Bom dia! Tá começando mais um Morning Call da Liberta. Hoje vamos falar, obviamente, de Americanas, é a pauta do momento, a pauta do dia. Mas calma lá que a gente tem aqui todo um cronograma para seguir. E comigo, do meu lado, Felipe Nogueira, nosso assessor da Liberta. Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal de casa, principalmente para quem diversifica os investimentos, né? Exatamente, né? Princípio básico aí do mercado financeiro. Bom, mas vamos começar falando de Estados Unidos, porque seria aí o CPI que iria roubar a cena no dia de hoje nos mercados, inclusive no mercado brasileiro. A gente vem comentando durante toda a semana que é o dado mais importante para sair dessa semana, o dado de inflação dos Estados Unidos, né? Que os investidores esperam aí ver uma recuada na inflação e já o que significaria que na próxima reunião de política monetária do FONC em fevereiro a gente teria um aumento somente de 0,25, ou seja, uma redução bastante ok do ritmo de aperto monetário, né? É, uma coisa que a gente vem batendo sempre, a gente fica repetindo, né, coisas conceituais. A gente tem aquela perspectiva de taxa de juros a 5%, a gente tem uma inflação nos Estados Unidos na base anual de 6,5%, né? Enquanto a gente tem essa perspectiva, essa expectativa de que os juros cheguem a 5%, o pessoal vinha tirando dinheiro de mercado acionário e vinha tirando, por exemplo, de criptomoedas, né? Então a gente sempre fala que empresas de tecnologia sofrem bastante. E é engraçado que criptomoedas, por exemplo, foi a US$ 18.000, né? Ele fez uma subida de US$ 18.000. Então o mercado já começa a sentir que talvez esse aumento ele seja menos abrupto, né, do que tinha se projetado até então. E que a inflação ela comece a arrefecer. A gente falou essa semana já que o OCDE, das empresas dos países em desenvolvimento, que a inflação deles já começou a ceder de 10,7 foi para 10,3, né? Então isso daí já são notícias um pouco mais positivas. A gente ainda continua trabalhando com o cenário no primeiro semestre de recessão, né? Mas o mercado está vendo isso, está vendo a recuperação da China, né? Principalmente para o segundo semestre de 2023, a gente falou no finalzinho do ano passado. Minha É, opinião é de que as coisas ainda estão muito incertas, tu concorda? tá muito incerto, tem recessão para o Principalmente primeiro quando a gente semestre, fala. é, mas o pessoal já começa a ver, tá, talvez, pode ser que a gente tenha já alguma perspectiva de melhora para o final de 2023. Então, para quem é buy and hold, para quem faz investimento, que não é o cara do trade, é o cara que tenta fazer um valuation, ver, putz, de fato algumas coisas estão descontadas, Poderia ser uma boa oportunidade. e você vai fazendo, né, testes ali de demanda, testes de oferta, aquele pessoal que é institucional, que para tomar uma posição, por exemplo, pô, não se toma uma posição em um único dia de trade, né? Para você Sim, mobilizar uma posição, o fundo demora às vezes mais de uma semana, exato. né? Então eles vão fazendo compras periódicas para levar para um longo prazo, né? Os índices futuros americanos vão trabalhando em queda nessa manhã e ontem SP500 fechou com alta de 0,80%, Nasdaq com alta de 1,76% e Dow Jones com alta de 1,28%. Lembrando que o CPI sai hoje às 11 da manhã. Então, a gente pode esperar bastante volatilidade dos mercados neste horário. Vamos para a Europa? Europa. A Europa está trabalhando no cenário positivo nessa manhã. De novo, o Felipe tinha comentado, se não me engano, na segunda, ali, terça-feira, bastante sobre o inverno europeu que está menos drástico aí e que acaba ajudando em meio a toda essa crise energética que se montou, no continente, né, Felipe? É, a gente continua a ameaça de guerra, né? A gente falou também da mobilização que estão fazendo pelo norte da Ucrânia, a Rússia, né? Justificando que é um exercício militar com a Bielorrússia e por isso eles estariam enviando trens, né, com armamento. A gente sabe que não. Então, assim, a gente não espera o fim da guerra, a gente continua essa expectativa de conflito, com cortes energéticos, com custos de produção muito altos, mas alguns indicadores da Europa começaram a arrefecer à medida que a gente vai se aproximando do verão, né? Esse preço
esse custo de produção energética, isso daí tende a diminuir um pouquinho, e com isso também deixar os produtos um pouquinho mais barato, favorece, então, uma diminuição, arrefecimento da inflação também no continente, né? Perfeito. Entrando em Ásia, os índices fecharam perto da estabilidade nessa madrugada. A gente teve Japão fechando com alta de 0,01%, China fechando com alta de 0,23% e Hong Kong fechando com alta de 0,36%. Nenhuma notícia muito relevante vinda de lá. China, a gente tem uma notícia de que está afetando mais as commodities, e aí o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, e a China, que é o maior consumidor da commodity globalmente, eles aumentaram a compra da commodity, do petróleo Brent, então está tendo uma alta ali de 0,4%, ele que está num zigue-zague ascendente, está sendo negociado a $83 o barril, né? Mas lembrando que a gente vai entrar agora também no ano novo lunar, e aí até a bolsa brasileira ela tende a também diminuir um pouquinho a volatilidade, porque a gente tem essa dependência muito grande da China, né? Então alguns papéis que são muito influenciados por China, provavelmente eles vão parar esse movimento. Então papéis que andaram demais, né? Não vou fazer recomendação de compra nem de venda aqui, mas papéis muito ligados à China, que subiram demais, eles podem perder um pouquinho de força em função do feriado lunar. Não vou falar nomes. Ótimo, a gente não faz recomendação aqui neste programa. Perfeito. Vamos entrar na pauta que eu diria que hoje sim é minha preferida, Brasil. Vamos falar de Brasil, vamos falar do rombo da Americanas. Não tem como não começar com esse tema aí. E a gente nem chegou a conversar um pouco antes para ver aí o que você... Não dá pra ler a tua camisa ali, ó. Não dá pra ler minha camisa? Poxa, Tem a gente, tarde, tá tarde na frente. Eu vim com uma camisa aqui muito temática. Lehman Brothers. Mas eu postei no meu Instagram, então vou deixar o arroba aqui embaixo, já fica a dica. Passem lá e olhem o que tá escrito. Bem bacana. Mas enfim, rombo de 20 bi para uma empresa que vale 10 bi. A gente nem tinha comentado nada antes, mas eu quero muito saber a tua opinião. E claro, lembrando que quem tem uma carteira diversificada não sofre tanto quando acontecem essas coisas que a gente não consegue prever. E já puxando uma frase aqui do Pedro Malan, que eu acho que para hoje é perfeita, que é no Brasil, até o passado é incerto. Até o passado é incerto, a história é incerta. O que falar, assim, eu tenho alguns clientes bem traders, assim, dentro da casa e de net alta. Um ponto comum que eu vejo é a diversificação. Então, não é pisar na dor de ninguém, assim, né? E até por isso que eu estava falando sobre a possível pauta para a gente trazer para o nosso Morning Call ali do sábado, falar do Axiomas de Zurich, porque tem uma passagem no livro do Axiomas de Zurich que é sobre ovos dentro da cesta, se a gente coloca todos os ovos dentro de uma cesta ou não, né? E como que a gente interpretaria isso hoje em dia. Mas alguns clientes já me ligaram de manhã, né? Ontem de noite já estavam mandando alguma coisa e falando, de repente é um Black Swan, é um cisne negro. O cisne negro, e aí tem até vídeos no canal do Stormer falando sobre isso, vale a pena. Ele comentou em vários eventos isso. O cisne negro, geralmente, você tem a manutenção dos números contábeis da empresa, mas você tem uma notícia impactante e isso daí gera um receio no mercado, talvez desproporcional, e o pessoal acaba analisando isso como uma possibilidade de compra para retorno, né, aos números originais. Eu não sei, e não vou fazer recomendação de compra nem recomendação de venda, eu não sei se seria isso, porque nesse caso, todos os números contábeis simplesmente não existem, não são verídicos, né? Então não seria um cisne negro, na minha opinião, né? É simplesmente você estar posicionado em uma empresa em que os dados contábeis não são factíveis, né? Inclusive o CEO já pediu a renúncia. CEO e o diretor financeiro. E o diretor de Relações Institucionais. Isso. Que assumiram há uma semana. Exatamente. Outra coisa bem curiosa. Então, eu acho que a gente tem que proteger,
tá? Vai afetar o nosso mercado como um todo? Acho que não vai afetar o nosso mercado como um todo, né? Varejo já é um setor que eu não curto muito, porque as margens são muito espremidas. Eu falo isso abertamente para os meus clientes, assim. E em cenário também, com patamar de Selic alta, varejo normalmente não é uma boa opção. Porque quem vai financiar, vai fazer um crediário, as taxas estão mais altas, isso daí vai deixar o produto mais caro, então você diminui Exato. as vendas dos seus produtos, né? No geral, a gente tem o quê, né? A gente tem ontem o Ibov subiu 1,53%, foi para cima. Os estrangeiros, eles aumentaram a posição compradas nos mini índices, né? No mini índice, estão com 145 mil contratos comprados no mini índice, mas eles diminuíram significativamente a mão vendida no mini dólar. Eles estão vendidos em 12 mil contratos do mini dólar. A gente vem falando que a gente tem uma confusão política muito grande no Brasil, né? Tem receio, o Bolsonaro está voltando, eu tenho muito receio desse retorno do Bolsonaro com a forma que as coisas estão sendo conduzidas no Brasil, né? Acho que é Já mais que tu puxou pauta política barra econômica, hoje às 2h30 da tarde o Haddad vai fazer alguns anúncios de algumas medidas econômicas já econômicas. para esse novo governo. Inclusive, Importante. existe uma grande dúvida sobre o salário mínimo, se ele vai ser aumentado ou não de fato, porque já tem alguns boatos de que ele não conseguiriam fazer o aumento do salário mínimo, né? E que acaba influenciando, inclusive, para empresas de varejo, Exato. né? Então, assim, a gente está com um cenário muito duvidoso. Uma coisa que eu acho sempre importante, eu falo sempre com os traders ali, é a condução de risco, né? A condução de risco por diversificação de setor, por diversificação de empresa. Eu só vou para análise técnica depois que eu faço uma análise fundamentalista das empresas, né? Eu gosto de empresas com ROI crescendo, com dívida bruta pequena, com crescimento médio dos últimos 5 anos alto, né? Um PL baixo. E é aí que eu vou para análise técnica, né? E a condução do stop, acho fundamental, né? Para a gente, cara, acionou o stop, fecha a posição, né? Então, nesses momentos de desespero, de insegurança, de alguma coisa que pode vir a acontecer, a gente já falou, inclusive tem alguns momentos que eu gosto de fechar posições, por exemplo, véspera de carnaval, que o Brasil fica muito desligado, né, do mundo como um todo. Na quinta-feira, véspera de carnaval, eu costumo fechar a maioria das posições. O Bizi, que tá na sala da LS, é legal, o pessoal que não conhece, entra lá na ls.com.vc, a gente tem vários analistas, provavelmente a Bruna, né, vai estar com a gente aí para a transmissão de sábado, transmite lá. O Biz, ele gosta de conduzir os stops pela média de 9, né, o primeiro candle que fecha, abre acima e fecha abaixo da média de 9 do diário, o stop está ali embaixo, então é importante isso, eu acho, nesse momento, né, a gente ter tranquilidade, diversificar internacionalmente. Ontem a gente teve a live com o Leandro Ruschel falando sobre investimentos no exterior, foi muito legal, teve a participação do Greg, o Gregory da equipe, né? Ele mostrou aonde ali no aplicativo a gente consegue fazer essas compras, essas vendas. A gente tem os especialistas que escolheram ali os ativos de renda fixa. A gente falou isso essa semana também. O pessoal está indo muito mais para os bonds, né? Para a renda fixa americana nesse cenário de dúvida, de recessão, provavelmente nesse primeiro semestre. Então acho que vale a pena conferir. Quem é cliente da Liberta, corre lá no Liberta Play, vai estar lá gravado. Quem não é cliente, né, entra em contato e vem falar com a gente para ser cliente. Você pode se inscrever também aqui embaixo. A gente vai deixar o link na descrição da Liberta Play e você vai poder conferir então esse bate-papo. Certo? Corporativos. Corporativos? Parece que o cenário é tão duvidoso, e a gente vem falando isso com os investidores, principalmente os clientes que a gente tem, né, estão remetendo dinheiro lá para fora, as empresas não estão investindo. A Riachuelo, por exemplo, ela fechou uma fábrica no Ceará e demitiu 2.000 pessoas. Tá? Então isso mostra que o empresário ele está receoso com o cenário à frente, né? Eu passei anos ali negociando, cuidando ali de incorporações de empresa. Teve um cliente meu que falou, bem feito, eles deram dinheiro pro PT, financiaram o PT, e aí, cara, as doações partidárias são por outros motivos, né? Às vezes você nem concorda com o partido, mas você faz
por uma política ali com o sindicato local para você poder ter condução de negociações ali em acordo, convenção coletiva, são por outros motivos. O papel da 3R Petróleo, tá, foi destaque nesse pregão, agora ontem, né, com uma alta de 13,64%, tá, na esteira dos preços ali da commodity, muito em função da recuperação da China. Então tudo isso que a gente está falando, você vê que tem... A gente vem tá falando interligado durante as semanas aí, exatamente. né? A Petro Recôncavo também teve uma melhora significativa em função disso. E o grupo Fleury, né, ele concluiu a constituição de uma nova companhia em parceria com a Atlântica Hospitais. Tá? A Fleury, que nos últimos 12 meses fez coisa assim de 13 incorporações, 14 incorporações. Né? Daqui a pouco, provavelmente, a gente também espera alguns frutos aí desses movimentos societários. Perfeito. Bom, agora... Juros futuros, então, abriram em queda nessa manhã e o Ibovespa futuro já está cedendo neste horário. É isso, Felipe. Isso. Desejamos aí bons trades para quem opera, um bom dia para quem não opera, mas é investidor. Enfim, muita calma, cautela, diversificação, tudo isso que o Felipe agora falou. E é isso. Vamos para o dia. Provavelmente a gente vai largar alguns conteúdos bem bacanas também nas redes da Liberta no dia de hoje sobre essa questão da Americanas para vocês darem uma aprofundada um pouco melhor no assunto. Beleza. É isso. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Obrigado, tá? Deixem um like, tá? Um joinha, passem para os seus amigos, para os colegas. Perfeito. Tá bom? Bom dia para vocês. Tchau, tchau.